Olá, sou Jorgemima Mesquita, professora, pedagoga e psicopedagoga. Nosso diálogo de hoje, nosso encontro virtual, nossa interação, nosso tema a ser discutido será sobre a importância do acompanhamento dos pais no desenvolvimento dos filhos em fase escolar. Uma temática de grande relevância, porém, que vem inquietando muitos pais, porque os pais vêm trabalhando muito, a demanda profissional vem afastando, de certa forma, esses pais da dinâmica familiar. Será que é fácil acompanharmos nossos filhos diante da demanda profissional que nos retira da nossa dinâmica familiar? É fácil? É possível? Acredito que sim. Fica atento às orientações. No decorrer do nosso debate, eu vou dando algumas orientações e algumas dicas como acompanhar o desenvolvimento dos nossos filhos em fase pré-escolar. Temos 4 palavras-chave nesse tema: acompanhamento, desenvolvimento, filhos e escola. Mas afinal, o que é acompanhamento? Acompanhar significa estar disponível. Acompanhamento significa eu confiar no outro, eu confiar nas possibilidades que esse outro vai me oferecer do ponto de vista da aprendizagem. Acompanhamento exige cumplicidade, confiança. Acompanhamento significa estar só com o outro, monitorar, estar disponível. Eu preciso confiar no outro, né? Então, quem é esse outro quando a gente fala de acompanhamento escolar? Dentro da dinâmica familiar, são os pais. Então, acompanhar os filhos significa criar espaço de confiança, de cumplicidade e de intimidade nesse processo de mão dupla, nesse processo de confiança e de cumplicidade. Acompanhar os filhos. Depois de acompanhamento, nós temos a palavra desenvolvimento. O que significa desenvolvimento? Desenvolver. Desenvolvimento significa acompanhar a evolução das fases dos nossos filhos. Nossos filhos nascem, passam pela fase de bebê, em seguida vão viver a fase da educação infantil e vão mais na frente, eles vão desenvolvendo novas fases, vão para a adolescência, enfim. Porém, nossos filhos só vão se desenvolver se nós estarmos presentes. É preciso ficarmos atentos aos detalhes. É preciso observarmos o que eles fazem, o que eles estão necessitando, em que momento eles nos solicitam. Ficar atento aos detalhes. Se observarmos, na palavra desenvolvimento, existe a palavra envolvimento. Para eu me desenvolver, do ponto de vista, enquanto filho, eu preciso que esse outro, que é meu pai, que é minha mãe, que são os ensinantes da escola, se envolvam com o meu processo de aprendizagem. Estejam comigo quando eu solicitar. Então, acompanhar significa estar junto, alcançar o que eu preciso. E desenvolver significa ficar atento aos detalhes do desenvolvimento, das atividades que eu preciso para evoluir, ok? E quando a gente fala de acompanhamento e desenvolvimento, deixamos aqui algumas orientações. Os filhos, eles precisam se sentir importantes, eles precisam perceber que são importantes, que são interessantes para os pais. Como é bom saber que meu pai, que minha mãe se preocupa comigo, que meu pai e minha mãe, existe a possibilidade, não todos os dias, mas pelo menos durante 2 vezes na semana, de estar comigo no momento da lição de casa, no momento da tarefa de casa. É muito bom para os filhos se sentirem importantes, saber que esses pais se preocupam com ele. Devemos refletir sobre isso, valorizar e criar situações para que nossos filhos se sintam importantes. Porque a fase para eles se sentirem importantes, criarem conceitos positivos sobre si mesmo, é essa fase da educação infantil. Muitas vezes acontece dos filhos solicitarem os pais no momento de dor, no momento de dificuldade, e esses pais não estão ali. Então, onde estava meu pai? Onde estava a minha mãe no momento em que eu mais precisava, como, por exemplo, na lição e na tarefa de casa? É óbvio que as pessoas que fazem parte da nossa família
os nossos parentes, avós, tios, madrinha, são importantes sim na formação dos nossos filhos. Mas nós, como pais, não podemos delegar, não podemos terceirizar integralmente a formação dos nossos filhos. Nossos filhos são projetos nossos, é o projeto da família, ok? Falamos sim do que significa acompanhamento, do que significa envolvimento. Agora vamos falar do que é escola, né? Escola é uma instituição que prolifera a questão da escolarização. É nesse espaço que a criança enquanto estudante, que o adolescente enquanto estudante, ele vai ter oportunidades de socializar, de construir informações e materializar sua aprendizagem no que se refere aos conhecimentos científicos. Porém, é muito importante, senhores pais, quando nós formos escolher ou eleger uma escola para colocarmos nossos filhos. É importante que a gente conheça, sim, a filosofia dessa escola, os valores. Será que eu concordo com o projeto pedagógico dessa escola? Será que a proposta pedagógica atende minhas necessidades? Quando eu estou falando de filhos, eu estou falando de filhos que não tenham nenhuma dificuldade, mas também eu estou falando de filhos que apresentam alguma dificuldade de aprendizagem ou que apresentam alguma síndrome, algum transtorno. É importante escolhermos uma escola que realmente atenda à necessidade dos nossos filhos a partir de uma filosofia, a partir de uma missão, a partir de um projeto pedagógico que eu acredito. Outra dica importante quando nós estamos falando sobre acompanhamento e desenvolvimento dos nossos filhos em fase escolar. Colocamos nossos filhos na escola, perfeito, é necessário, é fundamental. Porém, é fundamental também conversarmos com o nosso filho o que é escola. Que instituição é essa? Quem são os profissionais que trabalham nesse espaço? A partir do momento que eu dialogo para o meu filho, o que é escola, que espaço é esse, no horário da tarde você vai para a escola, ou no horário da manhã você vai estar na escola, é importante definir o que é escola. Quando eu defino o que é escola, quando eu defino com o meu filho, o que ele vai construir e realizar nesse espaço, eu estou possibilitando um vínculo positivo com o conhecimento. Eu estou possibilitando, inclusive, o respeito e a valorização pela escola e pelos docentes. Isso é muito importante. Porém, é bom definirmos qual o papel da escola e qual o papel da família. A família, ela tem a responsabilidade de educar. Ela é responsável pela educação, no sentido desse desenvolvimento, no sentido da questão dos valores, da autonomia. A escola é a instituição que escolariza. É nesse espaço que a criança e que o adolescente, enquanto aluno, enquanto estudante, eles vão construir experiências com a questão do conhecimento científico. Então, ambas as instituições têm o foco do ensino, mas com abordagens diferentes. Porque quando eu falo assim para meu filho, filho, não está na hora de você assistir televisão, está no momento da tarefa de casa. Eu estou ensinando, eu estou mostrando para ele que o momento de assistir televisão não é agora. Então, eu também estou ensinando, mas eu estou colocando dentro de um contexto. Então, a família educa e a escola escolariza. É o espaço que é responsável pela questão da construção do conhecimento científico. É a escola que dá a oportunidade de desenvolver esse potencial intelectual. É a escola que dá a oportunidade de desenvolver a competência cognitiva, o potencial intelectual. Porém, uma não vive sem a outra. Essa parceria, esse casamento é necessário na formação do desenvolvimento dos nossos filhos. Ok, nesse bloco nós falamos sim que é possível termos tempo para organizar uma agenda, uma rotina para o desenvolvimento dos nossos filhos. Falamos sobre o conceito de acompanhamento, a importância de estarmos atentos ao desenvolvimento dos nossos filhos. Agora segue algumas dicas.
Esse ser fácil vai exigir uma grande disponibilidade de organização de agenda, de planejamento e de tempo. Primeira coisa, parceria com a escola. Seja parceiro com a escola que seu filho estuda. Converse com o porteiro, converse com a coordenação, converse com a pedagoga, psicopedagoga, psicóloga. Conheça o professor, a professora do seu filho. Conheça o gestor, participe sim dos encontros, das reuniões pedagógicas. São nesses momentos que nós temos contato com outros pais, temos contato com temas educacionais e, além do mais, nossos filhos, eles começam a perceber a importância da escola quando nós vamos a esse espaço. Porém, não vá só à escola quando você é solicitado ou convocado. Vá à escola, sim. Claro que você não vai ficar todos os dias na sala de aula, né? Hoje a escola apresenta alguns aplicativos móveis, tem agenda online, você não pode ir presencialmente. Ligue, visite a agenda online do seu filho. Isso ajuda você a acompanhar de fato como é que esse seu filho está na questão do comportamento, como é que está em relação às funções cognitivas, o seu potencial intelectual e a questão da nota. Gostamos muito quando nossos filhos tiram notas boas. Mas qual a nota nossos filhos daria para nós, enquanto pai, enquanto mãe, em relação ao acompanhamento deles em fase escolar? Ok? Falamos sobre a parceria, agora vamos falar sobre a questão da rotina da escola. É muito importante construirmos uma rotina para nossos filhos. A rotina me coloca no lugar da responsabilidade. Eu preciso ter uma rotina. Quando eu tenho uma rotina, o que é que acontece? Eu registro o que eu vou fazer. A rotina é muito importante para nossos filhos. A criança pela manhã está no espaço escolar, então à tarde ela está no espaço da escola. A criança pela manhã ela está no espaço escolar e à tarde ela está no ambiente da sua casa, da sua família. E o que fazer no ambiente da casa? É comum a escola disponibilizar a tarefa de casa para ser feita em casa, a lição de casa. Mas muitas vezes as crianças resistem, elas não querem fazer lição de casa. É muito melhor e é muito mais prazeroso chegar em casa, ir para o computador, ir para o tablet, ligar a televisão, enfim, nesses espaços eu estou brincando, eu estou até executando minhas funções cognitivas. Mas quando eu passo muito tempo na questão das tecnologias, eu estou perdendo desenvolver outras coisas. A tarefa de casa é um momento onde essa criança vai desenvolver a aquisição do conhecimento. Porém, muitas crianças fazem a tarefa de casa, não para ela. A criança faz a tarefa de casa em muitas situações para mostrar para o pai ou para a mãe. Os pais vão trabalhar e o que é que acontece, né? Quando eu chegar em casa, eu quero ver essa tarefa pronta. Senão, você não vai ganhar isso, você não vai fazer isso, nós não vamos viajar. Perfeito. E isso também acontece na escola. Muitas vezes a tarefa de casa é solicitada pela escola, mas a própria prática docente, o próprio professor diz assim, façam a tarefa porque no dia seguinte nós vamos corrigir. E a criança que não trazia a tarefa pronta pode ficar sem recreio, né? Enfim, perfeito, isso acontece. Mas é preciso nós criarmos um diálogo para que essa tarefa de casa ela tenha sentido para essa criança e para esse adolescente. A tarefa de casa é uma continuidade do conhecimento construído na escola. No momento que essa criança está na escola, que esse adolescente está na escola, ele está recebendo informações. Esse cérebro dele está totalmente em conexão com várias informações. A tarefa de casa, de fato, ela é uma continuidade do conhecimento que foi construído na sala de aula. Porém, é importante, como nós falamos, que esse adolescente, que essa criança ou que esse jovem atribua significado nesse fazer, nessa produção do conhecimento. Pela manhã ou pela tarde, quando eu estou na sala de aula, eu estou recebendo informações. Meu cérebro fica bombardeado de informações.
As conexões neurais ali acontecem. E eu preciso ter um momento de armazenar e de reter essas informações. Então, quando eu estou em casa, produzindo, quando eu começo a pensar sobre o que foi realizado na escola, na sala de aula, e eu tenho a oportunidade de fazer uma conexão com aquilo que eu vi durante a discussão na sala de aula, e nesse momento que eu estou produzindo aqui em casa, né, enquanto filho, enquanto adolescente, enquanto criança, eu estou passando por um processo de aquisição de novos conhecimentos. Eu estou evocando novas experiências de aprendizagem. É nesse momento que acontece a plasticidade cerebral, daquilo que eu vivenciei em situações anteriores de aprendizagem. Então, o processo da tarefa de casa, ela é fundamental para que, de fato, esses conhecimentos científicos se materializem. Mas vamos falar agora também da questão do diálogo. Escuta só, muitas vezes os pais chegam em casa, certo? E perguntam logo, como foi sua escola? Tem prova? Tem agenda? Perfeito, nós devemos perguntar. Mas muitas vezes a criança ela está cansada, não consegue ouvir esse diálogo, o mesmo assunto, a mesma cobrança todo dia. Então, vamos deixar uma dica. Chegou em casa, senhor pai, senhora mãe, primeiro fale do seu dia. Como foi seu trabalho? Teve alguma reunião? O que aconteceu no momento que você ficou o dia todo no seu ambiente de trabalho? Comece primeiramente a falar como foi o seu dia. A partir do momento que nós falamos como foi o nosso dia, o que aconteceu no meu trabalho, meu filho começa a ganhar confiança em mim. Nossa, minha mãe está falando dela para mim. Isso é muito bom. A gente começa a construir um diálogo, um espaço de confiança, um espaço de cumplicidade. É muito importante. E nesse diálogo também, mesmo muitas vezes acontece da criança ficar 2 horários na escola e muitas vezes essa tarefa de casa é feita na escola. Perfeito. A escola pode sim acompanhar, mas é importante que nós pais, quando chegarmos em casa, converse como foi essa tarefa, converse como foi esse dia dessa criança na escola. É muito tempo que a criança passa na escola e muitas vezes nós não temos tempo, estamos cansados, sem paciência para conversarmos. Então fica a dica, dialoga. Lembra do que nós falamos anteriormente? Como é bom os filhos se sentirem importantes. Como é bom os filhos perceberem que esse pai, que essa mãe se preocupa com ele. Outra questão, é muito comum, quando não é o pai, é a mãe que acompanha a tarefa de casa. Sempre, ou é o pai ou é a mãe. É muito raro os dois juntos, né? Mas é importante, por exemplo, se a mãe tem mais tempo para fazer essa tarefa de casa junto com o filho, é importante que num outro momento esse pai chegue, procure saber como é que foi a tarefa, porque quando o pai também se preocupa, quando a mãe ou quando os dois se preocupam em mobilizar situações de aprendizagem em relação ao acompanhamento escolar, o filho, na condição de estudante, a filha, na condição de estudante, começa a perceber que os pais valorizam o conhecimento. Isso é muito importante. Seguindo nossa reflexão, é muito importante também, no momento que a criança está fazendo a tarefa de casa, não fazer por ela. Muitas vezes a criança vive a dinâmica do adulto. Nós até encontramos tempos para almoçar em casa junto com nossos filhos, mas chegamos de meio-dia e vamos sair às 14 horas, por exemplo. E aí a gente vai fazendo essa tarefa na pressa. Vamos, faça logo essa tarefa, a mamãe vai trabalhar. E não funciona. Essa tarefa tem que ser oferecida no momento de prazer. A criança tem que desejar estar construindo conhecimento nesse momento. Então, é importante que a criança, inclusive, no momento da lição de casa, no momento da tarefa de casa, ela tenha tempo para lidar com as suas dificuldades, ela tenha tempo para lidar com suas frustrações. Porque muitas vezes acontece da tarefa exigir, de fato, uma elaboração de pensamento mais bem estruturada e, na verdade, a criança não consegue parar para pensar. E tudo que a criança quer ouvir é isso. Filho, não faz, deixa para fazer na escola essa tarefa. É tudo que a criança quer.
Sair do espaço de dor, sair do espaço da frustração, do momento da frustração e poder fazer isso no momento. Então, atenção, senhores pais, é necessário, no momento que a gente está junto dos nossos filhos, desenvolvendo qualquer tipo de situação de aprendizagem, promova situações que ela possa pensar, situações que ela possa reelaborar o pensamento. Isso facilita, sim, uma conexão das suas estruturas cerebrais. Outra questão que nós podemos pontuar nesse nosso diálogo, muitas vezes acontece a resistência da criança não querer realizar a lição, a tarefa de casa. Então, calma. Primeiro, nós conversamos sobre o sentido que essa tarefa de casa tem na formação acadêmica dessa criança e desse adolescente. Muitas vezes a criança diz assim, por que eu tenho que fazer a tarefa de casa? Por que eu não posso assistir televisão agora? Por que eu não posso jogar no computador agora? Então é muito importante a necessidade de um diálogo. Olha, filho, escuta, filho. É melhor que você faça essa tarefa de casa agora. Você almoçou, você descansou. Essa tarefa é importante. No dia seguinte a escola vai retomar. Então, quando a criança começa a colocar em prática as suas necessidades enquanto estudante e perceber que aquele momento de aprendizagem com a tarefa de casa, com a lição de casa, é importante para o seu desenvolvimento acadêmico, ela começa a entrar em contato com a realidade. Ela analisa melhor, né? E ela começa a pensar, de uma certa forma, a importância da rotina. Ela começa a atribuir significado à necessidade da autonomia, à necessidade do planejamento. E ela começa a evocar seu próprio comportamento, ela começa a perceber, né, a necessidade de estruturar um comportamento de acordo com uma rotina, de acordo com um planejamento, de acordo com a necessidade também dos pais construírem as funções executivas. Então, quando nós paramos para refletir sobre a importância do acompanhamento dos pais no desenvolvimento dos filhos em fase escolar, nós estamos colocando aqui a nossa responsabilidade. Mesmo sendo professor, eu me incluo também nesse debate. Eu sou mãe e procuro sempre me incluir. Não é apenas a professora Jorgemima que está falando, mas é a pessoa da Jorgemima que convoca vocês a refletirem de uma forma mais estruturada a importância de acompanharmos mais de perto o desenvolvimento dos nossos filhos. Chegamos muito perto já de encerrarmos nossa conversa. Não esqueça do que nós colocamos no início. É muito importante os filhos perceberem que são importantes. Chegando ao final do nosso debate, do nosso diálogo, eu quero retomar o que nós colocamos anteriormente. Eu quero retomar uma frase que foi citada anteriormente. Quando os filhos percebem que são importantes, que são interessantes para os pais, eles se envolvem mais, eles constroem vínculo de cumplicidade e de intimidade com os pais. E o melhor de tudo, né? Vamos administrar nosso tempo, a nossa agenda, porque filhos que têm acompanhamento dos pais, filhos que têm uma dinâmica familiar estruturada, com certeza, esses filhos serão adultos mais equilibrados do ponto de vista psíquico, emocional e serão sim pessoas com mais resiliência no campo pessoal e no campo profissional. Fica a dica, segue essas orientações. Um abraço e até o próximo diálogo. Professora Jorgemima Mesquita.